importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Falávamos da família e o nosso título dessa leitura fala do amor fraterno, não é? Então vamos agora nos preparar para a oração, acalmando nossos pensamentos, elevando nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso modelo e guia, e aos bons espíritos trabalhadores dessa casa, dirigentes desse trabalho, agradecidos que estamos por estarmos reunidos aqui essa noite, com o objetivo de aprender um pouco mais sobre essa doutrina, encontrar recursos para a nossa mente, para o nosso coração, nas mais diversas situações da vida. Nos sentindo-nos próximos desses irmãos tão carinhosos que nos abraçam sempre, nos sentindo-nos preparados para a lição da noite que será trazida pelo nosso irmão, que veio com tanto carinho atender a esse pedido, que ele possa ser inspirado, amparado na condução do seu estudo. E assim, então, Pai, mais uma vez agradecidos por esse encontro, damos por iniciado os trabalhos da noite. Que assim seja. Então, como eu já antecipei, hoje nós temos o Lucas Almeida, que veio lá do Bezerra comemorar conosco 30 anos. Palavra é sua. Boa noite. Agradecer a Tereza, todo o Cefa, pela oportunidade de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco de algumas reflexões. Agradecer também a Casa Bezerra de Menezes, que estou aqui representando hoje, uma grande responsabilidade. E eu trouxe um tema que parece ser bem simples, e de certa forma é. É um tema simples, mas como tudo que é muito simples, é muito profundo também. Hoje vamos trazer uma reflexão, que eu já quero começar até com ela, que é: o que é ser um espírito? Eu acho que é uma pergunta muito oportuna para nós todos que somos espíritas. Talvez seja a primeira coisa que a gente aprenda no espiritismo, é que somos de fato espíritos. Somos espíritos. Mas quais são as implicações de se considerar um espírito, ser um espírito? Talvez essa seja a indagação que faremos desde sempre, como espíritas. Porque a doutrina dos espíritos, o livro fundador é o livro dos espíritos, nós somos os espíritas, e a doutrina nos revela o mundo espiritual. Mas será que a gente entende
profundamente o que vem a ser isso, o que vem a ser um espírito, é preciso pensar que uma vez que entendemos que somos o espírito, nós somos portadores do corpo. Temos um corpo físico, temos um corpo perispiritual, temos também um corpo, digamos assim, mental, temos um corpo emocional, mas não somos nenhum desses corpos. O que verdadeiramente somos é o espírito. Então, eu não sou o corpo, eu tenho o corpo como instrumento para utilizar quaisquer desses corpos. Inclusive existe, como sabemos, o momento da morte do corpo perispiritual, mas do espírito não. O espírito ele vai persistir para sempre. O espírito, digamos assim, como centelha divina, como essência do Criador quando nos cria. Ele nos passa essa essência, é como se fôssemos um raio de sol do Criador. Somos essa centelha, esse raio. E quando estudamos também a escala espírita, sabemos que começamos como um espírito nascendo em mundos primitivos, depois vai para mundos de provas e expiações, onde estamos, que queremos ir para um mundo de regeneração, para daí avançar ao mundo ditoso e chegar ao mundo celeste. No mundo celeste estão os espíritos puros, ou seja, aqueles que são puro espírito. Eles não detêm mais o corpo físico e sequer o corpo perispiritual. São puros. E é para lá que a gente está indo como meta. Para lá que a gente está caminhando. No entanto, precisamos fazer um deslocamento de consciência nesse sentido. Por mais que sejamos espíritas e sabemos, por uma questão de informação, leitura, estudo, que somos o espírito, a nossa consciência talvez não tenha feito esse caminho totalmente ainda. Ele só vai ser feito quando chegarmos à condição de espírito puro. Então é como se a nossa consciência ainda acredita que somos o corpo. Em algum caso podemos até sutilizar um pouco mais. Eu acredito que eu sou a minha mente. Mas eu ainda não tenho a crença ou a convicção de que o que realmente eu sou é o espírito. E isso muda radicalmente tudo. Jesus ele tinha consciência total, integral no espírito, porque era espírito. Ele é um espírito puro. Ele estava com sua consciência na essência, no cerne, no raio de Deus. Por isso alguns olhavam para ele e acreditavam ver o próprio Deus. Era expressão pura de Deus. O médio de Deus, como chamamos na doutrina. O próprio Jesus falou: eu e o Pai somos um. Não há mais interferência, não há mais intermédios. A sua consciência é a consciência crística. Por isso chamamos de Jesus o Cristo. A consciência crística é a consciência que já deslocou totalmente para a sua real expressão, o Espírito. Ele sabe a todo tempo que é o que ele realmente é. O que é saber? É se identificar com esse local de ser o Espírito. Uma vez que minha identidade está integralmente no Espírito, a minha visão de mundo muda bastante. A ponto de Jesus ser agredido por várias pessoas, receber agressões verbais, agressões físicas, e ele não se identificava, porque a identidade dele estava no Espírito.
Uma outra coisa, pensarmos que não somos também, uma vez espíritas, sabemos que não somos também a personalidade. A personalidade, ela foi moldada nesta vida. Numa outra vida teremos uma outra personalidade, talvez com algumas características dessa. Mas a personalidade ela é influenciada pela escolha profissional que eu tive, pela cultura na qual eu nasci e por um tanto outras coisas, a família, os hábitos da minha família. Então também não somos a personalidade. E muitas vezes, por se identificar ainda com o corpo, com a personalidade, ficamos mais vulneráveis. Damos respostas à vida piores do que poderíamos dar. Por que que Jesus recebia todas aquelas agressões e não era reativo? Quando ele carregava a cruz, muitas mães choravam porque viam aquele homem bom sendo injustiçado. E ele falava, não chores por mim, chore pelos seus filhos. Não precisa chorar pela minha personalidade, eu não estou identificado com ela. Isso aqui é apenas um instrumento. Pregado na cruz, falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles estão totalmente identificados com corpo, com personalidade, com mente. Eles ainda não estão conscientes de que são de fato um espírito. O espírito é inatingível. O espírito não pode sofrer qualquer coisa. O que sofre é o que nós estamos identificados. A nossa centelha divina é imortal, é intocável. É a expressão de Deus. Mas precisamos fazer esse caminho consciencial. A consciência é algo que, desde quando pensamos ser o corpo, já podemos manipulá-la. Se eu coloco agora a minha consciência na ponta do meu pé, meu dedo direito, quero colocar ela agora na ponta do meu dedão direito, eu estou sentindo mais o meu dedão direito. Se eu quiser colocar a minha consciência agora na minha barriga, eu estou sentindo mais a minha barriga. Ela é manipulável, ela caminha. Só que o caminho que a gente precisa fazer em consciência é sair do corpo físico, que é a consciência mais primitiva, para o corpo ou espírito, corpo espiritual ou espírito. Isso é uma jornada longa que faremos. Porque para isso precisamos nos purificar bastante para acreditar ser o espírito. Quando vai tirando, purificando, nos tornamos o espírito puro ou puro espírito. E daí podemos não estar mais identificados com o sofrimento, por exemplo. Uma vez que eu sei que eu sou do espírito, as provas, as expiações se esvaziam. Não há porquê, não há mais necessidade. Por isso esses espíritos puros, quando nascem, são apenas missionários. Um outro espírito, o espírito de Siddhartha Gautama, muitos não entenderam a mensagem dele, muitos inclusive também o agrediram. E ele não se identificava, ele já tinha se identificado com o espírito e aquilo não o atingia mais. Vamos trazer para a realidade mais próxima da gente Mahatma Gandhi. Por se identificar um pouco mais com o espírito, Gandhi foi preso inúmeras vezes, espancado muitas vezes, perseguido e continuou com sua missão de forma serena e pacífica. Quando nos passamos a nos identificar com espíritos, nos tornamos uma fortaleza incompreensível. A nossa capacidade, o nosso potencial divino, ele vem à tona. É sair da periferia do entendimento para o cerne. É sair da primeira camada para a essência.
E a doutrina espírita, ela nos convida à essência, porque ela revela o espírito. Essa não é mais uma doutrina para a superfície. Ah, sou o espírito. E quais são as implicações disso? Realmente acreditamos ser? Estamos convictos disso? Porque muitas vezes vivemos numa religião, e isso pode acontecer em qualquer outra, numa doutrina, que somos apenas credores. E achamos que isso é muito. A crença, ela é nada mais do que uma aposta. Ah, eu acredito que existe reencarnação. Eu sou espírita. Eu acredito que há lei de causa e efeito. Eu acredito que eu sou o espírito. Mas eu estou convicto de que eu sou o espírito? Eu estou convicto de que há reencarnação? Eu estou convicto da lei de causa e efeito? Se somos espíritas, devemos caminhar para a convicção. Não basta apenas acreditar. Quando perguntaram a Carl Gustav Jung, psicólogo, pai da psicologia analítica, talvez um dos psicólogos que mais flertou com questões sutis, espirituais, ele foi entrevistado, e seu entrevistador, sabendo que ele era dos cientistas da época o mais afeito às questões espirituais, logo lhe fez uma pergunta incomodadora: você acredita em Deus? E Jung rapidamente respondeu não. E aquilo causou mais agonia ainda no entrevistador, porque ele esperava sim, uma explicação de Deus. Mas Jung, você não, esperava isso, uma resposta assim, talvez de um outro cientista, talvez de Freud. E ele falou, não, eu não acredito. Eu sei. Quem quiser ver a entrevista, ele fala, I know. Eu sei. Será que sabemos? Será que estamos convictos de Deus? Convictos da reencarnação? Convictos da lei de causa e efeito? Convictos de que somos um espírito? Será que estamos minimamente identificados com essa realidade? Será que a minha identidade já se deslocou um pouco nessa direção? Ou estamos apenas no cenário de crença? A doutrina, ela nos revela o mundo espiritual. É para quê? Para podermos saber que essa realidade ela é constante. Kardec nos fala, os espíritos participam mais da nossa vida do que imaginamos. Sugestionam mais do que imaginamos. O mundo espiritual ele é presente o tempo todo, não é dentro só do centro espírita. Quando vamos trabalhar, quando estamos dirigindo, quando estamos comendo. Essa realidade revelada, ela foi revelada para que tenhamos contato com esses bastidores da vida. Quando me identifico como um espírito vivente, eu sei que essa realidade está constantemente comigo. E começamos a entender que esse mundo físico, essa vibração, essa dimensão física, ela é uma espécie de cenário para desenvolver o espírito. Tudo o que fazemos aqui, uma vez encarnados, é para desenvolver o nosso espírito. Desenvolver habilidades, aptidões, virtudes. Nascemos para isso. Encarnamos porque uma vez desencarnados, se eu penso, eu estou desencarnado e já tenho alguma condição espiritual, se eu pensar, eu vou ao cume do Monte Everest, e daí meu pensamento me leva, como espírito, ao cume do Monte Everest. Mas quando eu estou encarnado, se eu quiser ir ao cume do Monte Everest, sem utilizar
um avião, um helicóptero, o que seja, eu tenho que fazer uma grande programação. Eu tenho que ter disciplina, determinação, perseverança, estudo, preparação, né, desenvolvimento de capacidade respiratória, desenvolvimento físico, intelectual. Nascemos para isso, para desenvolver. É como se a vida fosse um grande jogo. Quem aqui nunca jogou um jogo de tabuleiro, um videogame? Quando você joga o jogo não é nem real. Mas tem uma coisa que é muito real quando você joga o jogo. A habilidade que o jogador desenvolve, ele leva. Todo jogador que joga um jogo, ele fica com aquela habilidade com ele. Quando ele for jogar novamente, ele vai levar aquela habilidade que ele adquiriu. Mas o jogo sequer é real. É uma fantasia. É uma criação. Será que estamos nos apegando a um mundo que foi criado para ser um jogo para desenvolver habilidades? Será que eu realmente me identifico com o jogador que joga o jogo ou estou me identificando com o jogo em si? Aquele que entende que é um espírito começa a se desidentificar cada vez mais com o jogo. É como se começássemos a ser testemunhas de nós mesmos. Quando falamos que não somos a personalidade, personalidade vem de persona, personagem. Isso aqui é um personagem. Não é o que eu sou. Eu estou com esse personagem, Lucas, que trabalha no Bezerra, que tem uma família, que nasceu no Brasil, veio morar nos Estados Unidos. Tudo é um personagem. Mas o que eu sou está por trás dele. É o que está aprendendo com as vivências desse personagem. Quando eu me coloco nesse lugar, eu crio a possibilidade de sofrer um pouco menos com o que acontece com o personagem. Porque eu não sou ele. E às vezes defendemos a nossa personalidade com unhas e dentes. A minha honra. Que não é o que somos. Estamos defendendo um personagem de um jogo. Estamos identificados com o jogo. Por isso Jesus recebia tantas agressões, ele não estava identificado. E a paz continuava incólume. Gandhi, certa feita, quando vivia na África do Sul e havia o apartheid, alguns de vocês já devem ter ouvido essa história, ele caminhou por uma calçada que não podia caminhar pessoas não brancas. E aí o guarda, que cumpria rigorosamente a lei injusta da época, falou: você tem que sair daí. Ele continuou, ele desobedeceu. E o guarda começou a espancá-lo. Bateu uma vez, bateu duas, e Gandhi recebia aquelas agressões, mas se mantinha sereno. E levantava altivo e olhava novamente para o policial africano, sul-africano, que era branco, que se dizia cristão, convicto. E ele bateu tanto e Gandhi não reagia, Gandhi continuava sereno. E aquilo foi incomodando aquele policial. E aí aquele policial falou assim: quem te ensinou a ser tão covarde? Esse mesmo policial que se dizia tão cristão, ele carregava um crucifixo. E Gandhi apontou para o crucifixo e falou: esse que está no seu crucifixo. E o policial começou a chorar. O cristão convicto estava do outro lado. Era o que estava apanhando. Esse era o cristão convicto. Ele tinha entendido Jesus.
O mesmo Gandhi fala, se apagarem todas as escrituras espirituais e deixarem somente o Sermão da Montanha, a humanidade pode se refazer por inteira. Ele entendeu. E não precisou abandonar sua crença hindu para entender Jesus. Por quê? Porque estava tão no cerne, tão na essência, que ele poderia comungar de qualquer religião, qualquer cultura, e ainda assim ver a sua essência. Podemos pensar às vezes, ai, que bom que eu sou espírita, estou na religião certa. Será que há uma religião certa? Quem entende verdadeiramente a doutrina dos espíritos tem condição de conhecer o espírito de qualquer religião. Porque toda religião tem um espírito, tem uma essência. Não há uma religião certa. Quem nunca ouviu a frase tão conhecida que falamos no Espiritismo, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. O futuro das religiões é carregar o cerne, o espírito. Nós não usamos tanto uma expressão, eu quero entender o espírito da coisa. Precisamos entender. O espírito da coisa, dentro da doutrina espírita, é saber que somos o espírito. Somos esse ser que caminha de vidas em vidas, em vidas, em vidas. Essa centelha que está caminhando, que está tendo várias expressões, que vem evoluindo e se desenvolvendo. Somos esse ser e tudo mais, todo esse mundo material e físico, ele é feito para desenvolver o espírito. E muitas vezes nos equivocamos. Certa feita eu pensava assim, eu gostaria de fazer muito mais coisa. Eu vejo esses grandes espíritos, né? Eles às vezes fizeram tantas coisas. E eu pensava em Chico Xavier, eu falava, mas Chico, né? Chico fez, ele ajudou a psicografia ali de mais de 400 livros, tantas coisas feitas. E aí um espírito me falou assim, Lucas, ser é maior do que fazer. Porque ser é o espírito. Podemos até fazer muitas coisas, desde que essas muitas coisas que fazemos nos torne, faça-nos ser mais. Pegamos a história de Divaldo Franco, e uma das coisas mais bonitas que o próprio Divaldo sempre falou, quando eu olho para trás e vejo o jovem que eu era, tão cabeça dura, tão difícil. Ou seja, Divaldo evoluiu. Precisamos fazer a caridade? Precisamos. Se tivemos que deixar um legado de livros, vamos deixar. Mas que isso nos transforme como espírito. Porque se não transformar, de nada adianta. O Chico nos deixou mais de 400 livros. Mas a maior obra, sabe qual é a maior obra que ele deixou? O livro da vida dele mesmo. O tempo vai nos revelando cada detalhe da vida de Chico Xavier. Como ele agia com cada pessoa, como ele fazia, como ele respondia às situações que se apareciam a ele. Ali era a revelação do seu espírito. E essa escrita na vida é o mais precioso. E todos nós podemos fazer. Não precisamos fazer nada grandioso, mas precisamos escrever de forma bela a nossa vida. Respondendo. A vida nos apresenta, estamos num plano de provas e expiações. Vamos ser apresentados a expiações, vamos ser apresentados à prova.
É um teste. As provas são testes. Quando esses testes chegam, como é que eu respondo a eles? Aí está aonde nós vamos ser julgados. Se evoluímos ou não. Se estamos avançando ou não. Como na escola, não tem os testes e as provas para ver se a gente passa de nível. Para ver se a gente avança. E quando estou identificado muito com o corpo, geralmente não consigo tirar boas notas nas provas. Quando estou muito identificado com as emoções, com a mente, com o corpo, geralmente eu fico muito nervoso quando as provas me aparecem. Eu não consigo ter serenidade. Mas se estou mais identificado com o espírito, consigo olhar o cenário mais completo. Digo mais, podemos ver as nossas provas chegando, vindo até nós, porque já estamos em contato com os bastidores da vida. Existe um bastidor da vida, existe um diretor da vida, Deus. Podemos fazer contato com Ele, com seus emissários, e entender o que a vida está esperando de nós. Essa é a grande revelação da doutrina. Podemos viver aqui e ao mesmo tempo sabendo o que está se passando nos bastidores. Isso é sensacional. Isso é revelador. Isso nos fortalece. Isso pode desenvolver sabedoria em nós. Imagine se a gente combinasse aqui em pregar uma peça numa pessoa que está lá fora, que não entrou ainda na sala, no salão aqui hoje. E aí eu falo com vocês e a gente combina aqui antes da pessoa entrar. Olha, quando a pessoa entrar, eu vou fazer uma pergunta exatamente para ela. E vocês ficam caladinhos. Aí eu vou fingir que escolhi aleatoriamente. Vou perguntar assim, o que é a vida? Uma pergunta que vai incomodar um pouco, não é tão fácil de responder. Só que pense que essa pessoa está lá fora ouvindo tudo isso que eu estou falando. Por quê? Porque ela já está identificada com o Espírito e ela sabe, ela consegue ver os bastidores. E aí ela entra muito calma. E já pensa lá fora, deixa eu ver que resposta que eu vou dar para ele. Ele está achando que vai me pegar? Ainda vou dar uma resposta mais filosófica ainda. Só sei que nada sei. Daí ela entra, quando eu faço a pergunta, ela fala, só sei que nada sei. Me devolve. E aí fica em paz. Porque teve tempo para se preparar, viu os bastidores, ouviu. A prova se esvazia para ela. Ela não é mais pega de surpresa. A doutrina nos convida para esse lugar. Para perceber a prova sendo montada. Muitas vezes as provas vêm através de um espírito obsessor. Mas eu notei ele. Olha, aqui não vai ter ressonância, meu amigo. Eu já entendi que você está aqui. Mas comigo não vai dar. Inclusive já vou preparar até os outros que eu acho que vão ter ressonância com ele, porque ele vai tentar vir pelos outros. Deixa eu já ficar até atento àquele amigo meu ali que está com a guarda mais baixa, que pode vir por ali também. Olha como nos coloca em outro lugar. Nós viemos a esse mundo para ser testados. Mundo de provas, expiações, de provas, não é... que prova é essa? Tem que saber. A gente tem que se aprofundar na doutrina. Tem que buscar o cerne da doutrina. O que ela está entregando para a gente é muito valioso. Não basta vir ao centro, tomar um passe, ouvir uma palestra. A reforma tem que ser no dia a dia. A mudança
o deslocamento de consciência por espírito é toda hora, a todo momento. A casa está fazendo 30 anos. Nós podemos ser espíritas por 30 anos e não ter sequer um deslocamento, ou muito pouco deslocamento. Eu já sei, eu ouvi falar que a gente é o espírito, mas será que a gente está convicto disso? Nem que seja um pouquinho. Teve um momento que eu tive convicção total disso. Eu consegui agir de acordo com esse ensinamento. Senão passa 30, 40, passa vidas. E a gente recebeu o presente da doutrina na mão. Imagina quando a gente tiver essa consciência. E não usou. E não abriu o presente, porque temos livre-arbítrio, né? Kardec veio dando, e todos os outros que participaram da doutrina veio dando esse presente na mão de cada um. Tem uns que deixaram em cima da mesa. Tem uns que abriram, tiraram o laço. Tem outros que tiraram o laço e o papel. Tem uns que tiraram o laço, o papel e abriram um pedaço da caixa. Tem outros que tiraram a caixa e pegaram o que está lá dentro. Pegaram o que está lá dentro e foi abrindo ainda mais. A gente vai ser qual? Que deixa em cima da mesa, que tira o laço, que tira o papel, que abre a caixa. Quando o sofrimento nos visita, ele é um instrumento de consciência. Muitos de nós, muitas vezes, não estamos nem atentos a conectar o sofrimento com o chamado. Todo sofrimento é um chamado para um aprendizado, para um despertar, para um desenvolver em alguma direção. E uma das piores coisas que podemos fazer é sofrer, pagar um preço alto, que é duro, ninguém gosta de sofrer, e não levar o aprendizado. A doutrina nos traz expiação, mas não fala assim, você vai expiar porque você é mal. Você vai expiar porque você precisa desenvolver consciência. Crescer, evoluir. Vamos todos expiar e ser provados para nos desenvolver, para amadurecer como espírito, para purificar e caminhar um pouquinho mais na direção do espírito puro. Porque está todo mundo chamando. Todos os espíritos que já purificaram um pouco mais que nós, está de lá assim, ó. Vem. O caminho é aqui, a direção é essa aqui. E aí muitas vezes vivemos uma religião que o Buda já nos alertou. Porque Siddhartha Gautama, o Buda, ele falava uma frase que era muito oportuna. Ele falava assim para os seus discípulos: não olhe para a ponta do meu dedo, olhe para a estrela que a ponta do meu dedo está apontando. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente está vivendo uma religião de ponta de dedo. Ai, que dedo lindo, que ponta de dedo maravilhosa. Ai, como é bom o espiritismo, como é legal. Mas eu não estou indo para onde o dedo está apontando. Eu não estou nem olhando para a estrela. Ah, o dedo aponta para uma estrela, olha lá. Belíssima. Eu fico a vida inteira olhando para a ponta do dedo. Eu posso a vida inteira ficar olhando para Jesus e falando: Jesus é tão maravilhoso, é tão lindo. Mas você está indo para onde Jesus está apontando? E o que é ir para onde Jesus está apontando? É viver o que Ele pediu para a gente viver. Aí a gente começa a ir para onde Ele está apontando. Fala: vai por aqui, é por aqui. O cristão é o que vai para onde Jesus aponta. Não é o que pega a ponta do dedo de Jesus,
coloca num altar e fala, meu Deus, que dedo lindo, maravilhoso. Jesus não quer que a gente fique louvando a personalidade dele, porque ele é o Espírito. E ser o Espírito, no final do dia, é ser uma expressão de Deus. Ele não quer nem que a gente olhe para a expressão dele, ele quer para que a gente olhe para o que ele expressa, que é Deus. Porque quando pediram para Jesus resumir, ele resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O próximo como a si mesmo. O próximo que é a expressão de Deus. Que tem centelha divina dentro e expressa Deus. Então amar o próximo como a mim mesmo, que também sou uma expressão divina, é amar a Deus. Quando pegamos os dois, temos um, na verdade. Vamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas como não conseguimos ver, entender Deus, podemos entendê-lo através da expressão dele, que é o outro. Então, caminhar em direção a esse apontamento, não ficar olhando para a ponta do dedo. Isso, se eu vou para o lugar que o dedo aponta, se eu me esmero, se eu quero tentar caminhar em direção a esse lugar, aí sim eu estou deslocando a minha consciência. Eu estou saindo do corpo. Eu estou indo mais para o Espírito. Que aí vai ter os aprendizados. É tudo que a gente leva, todo esse cenário é para desenvolver o Espírito. Porque quando a gente desencarna, o cenário fica. Tudo isso aqui, essas cadeiras amanhã já não servem mais. Mas o que o Espírito pega, leva para sempre. O que colocamos em nosso ser, a resposta que eu consigo aperfeiçoar para dar a vida, essa a gente leva. Semana passada eu vi uma entrevista de um empresário brasileiro e ele falou: em determinado momento da minha vida eu alcancei assim tudo, eu tinha muito sucesso profissional. Todas as grandes mídias, emissoras de televisão me chamavam para dar opinião, né, ao vivo, entrevistas. A minha empresa dava bons recursos financeiros. Eu tinha alcançado assim tudo. De repente veio a Lava Jato, por um equívoco prenderam ele. Ele não era culpado, mas prenderam ele. E ele ficou mais ou menos 90 dias na cadeia, 80, 90 dias na cadeia. Esses 80, 90 dias foram suficientes para derrubar a vida dele inteira, colocar de cabeça para baixo. Tudo que ele achou que ele tinha, que ele achou que era dele, já não era mais. Reputação foi por água abaixo. Nenhuma mídia queria mais falar com ele. A empresa dele demandava credibilidade, que ele geria recursos financeiros de alto valor. Ninguém queria mais deixar os valores na empresa dele. A empresa foi à falência. Todo aquele castelo que ele construiu durante décadas desabou com essa prisão. Injusta, mas foi uma prisão e desabou tudo. Ele falou: meu Deus, tudo que eu achei que eu tinha, eu não tenho. Ele falou: veja como esse mundo é de areia. E aí ele pensou: e o que é que eu tenho? Uma vez preso, ele foi para uma cela e tinham lá bandidos perigosos. Ele teve que começar a entender qual era a lógica daquele local. Ele falou: se eu não entender, talvez eu nem saia daqui. Eu tenho uma família lá fora. E ele foi entender quem era o chefe da cela, quem era o chefe da facção, e começou a criar conexões com aqueles criminosos para conseguir sobreviver lá dentro. Olha, calma, eu tenho um entendimento bom, vamos gerir. Eu acho que você trata muito mal aquele criminoso, vamos tratar um pouco melhor, porque ele pode acordar de noite e atacar a gente. Traz ele para o nosso time, vamos junto. E ele foi habilidosamente trabalhando. Ele falou: olha, inclusive eu conheço muito de finanças, eu posso dar um curso para vocês. Amanhã depois vocês saem daqui, vocês vão aprender. E aí ele foi ganhando. Aí de repente ele teve um estalo e falou: olha o que eu tenho na verdade, o conhecimento imaterial. O conhecimento é o que ele realmente tinha.
E nesse insight ele falou, quando eu sair daqui, eu vou buscar filosofia, espiritualidade, terapia, é isso que eu vou querer entender, porque eu quero construir mais a mim mesmo, que é isso que fica. Ele precisou perder tudo para gerar essa consciência nele. E se a natureza quiser desenvolver consciência em nós, ela pode fazer isso. Mas a doutrina nos traz o consolo, o consolador prometido. A gente não precisa viver todas essas experiências danosas para desenvolver consciência. Ela traz o consolo nas nossas mãos. Podemos aprender por consciência. Podemos aprender, inclusive, com os erros dos irmãos do lado. Podemos enxergar esse cerne poderoso que a doutrina nos dá para desenvolvermos sem passar por tanto sofrimento. Que às vezes o sofrimento nos visita e a gente ainda prolonga o sofrimento, porque a identificação é tanta com o corpo, com a personalidade, com as emoções, que a gente alimenta mais ainda o sofrimento, coloca mais fogo. E uma simples desidentificação poderia reduzir aquele sofrimento. Nós somos o espírito imortal. Ninguém pode nos agredir de verdade. Ninguém pode fazer nada contra a gente. Recebemos uma centelha de Deus. Temos poder ilimitado. Temos condições. Jesus nos falou, vós sois deuses. O mesmo Jesus que é um espírito, que nasceu nesse planeta, mas também, há bilhões de anos atrás, ajudava a construir esse planeta. Porque já havia nele a consciência crística. E esse Espírito veio e nos falou, olha, vocês têm a mesma condição que eu. Foi legado a vocês essa mesma centelha. E às vezes estamos brigando por migalhas. Somos herdeiros do universo. E estamos muitas vezes brigando por pequenas migalhas. Será que precisamos? Será que não é melhor deslocar um pouco que seja a nossa consciência em direção ao que a doutrina tanto nos fala? Será que isso não pode nos gerar algum conforto? Alguma paz? Alguma serenidade? O mundo espiritual nos foi revelado. Conseguimos acessar os bastidores da vida, as entranhas da existência. Está sendo revelada a nós por essa doutrina. Descobrimos, inclusive, que somos o próprio Espírito. Somos uma centelha imortal, intocável, inatingível. Não tem como atingir, arranhar um raio de sol. Tudo mais o que sofre são os nossos outros corpos, que são temporários, que vão perecer um dia, que vão terminar. Até quando vamos ficar aqui nos identificando com um corpo que se constrói e que se desfaz? Constrói e se desfaz. Nessa vida eu defendo esse corpo, essa personalidade. Na próxima eu defendo a próxima. E assim continuamos. Essa é a reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos, de caminhar um pouco que seja em direção a esse entendimento. Deslocar um pouquinho que seja a nossa consciência do corpo para o espírito. Porque muitas vezes a gente se pergunta, está vindo aí a era da regeneração, o que é que vai me colocar lá? O que é que eu preciso fazer?
Precisa ser. Precisa vibrar de acordo. Até a expressão, né, planeta, transição planetária. Eu vi um palestrante uma vez falando, deveria ser transição da humanidade planetária, porque o planeta não vai fazendo transição nenhuma. O orbe não faz transição, ele já está ali. A natureza já é. As mangueiras vão continuar dando mangas no mundo de regeneração. O que tem que fazer transição somos cada um de nós. Quanto mais nos aproximamos da consciência do Espírito, criamos a nossa credencial para estar mais perto de onde vivem aqueles que têm consciência mais pura de Espírito. E assim vamos chegar até o mundo celeste, que é Espírito puro ou puro Espírito. Se eu continuo me identificando com as minhas mágoas, com os meus traumas, com o que aquela pessoa me fez, minha identidade está ali, não está no Espírito. Por isso Jesus veio e falou tanto de perdão. Perdoa, limpa. Limpa, porque o caminho é limpeza, tirar. Avançar espiritualmente é tirar. Porque o Espírito já está lá brilhando, a centelha já está lá dentro. Tem que tirar um monte de coisa. Tira. Tira. Espírito puro. O perdão é o instrumento dado por esse Espírito puro de purificação. Não entre nessas entranhas de brigas, de discussões, de mágoas, porque você vai se identificar com isso, isso vai ficar lhe trazendo para muito mais. Você vai ficar dando volta em círculo. Tira. Vai para o Espírito, purifica. Esse é o chamado da doutrina, é para onde está todo mundo apontando. Bezerra de Menezes, né? O próprio Cristo, todos os emissários espíritas, Divaldo, Chico, estão apontando para nós, está trazendo de 1001 formas para a gente caminhar. E o livre-arbítrio é nosso. Eu só caminho, eu só vou se eu quiser. É uma decisão pessoal de cada um. Mas que a gente possa desenvolver essa consciência. Cada dia. Faz uma oração? Assim então, vibrando com a espiritualidade amiga que acolhe essa casa, que nos acolhe na noite de hoje, para que possamos avançar em consciência, desenvolvermos a nossa condição espiritual, caminharmos em direção à fonte de tudo, à causa primária de todas as coisas, nos apoderarmos um pouco que seja da nossa herança universal, desenvolvendo, evoluindo e avançando sempre em direção à nossa purificação espiritual. Que assim seja.